Você já teve que recorrer a um processo trabalhista? Você sabe como acontece o processo trabalhista? Quando você pode entrar? Contra quem você entra? É o que eu vou te explicar nesse vídeo. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Cássio e você está no Direito Tipificado e hoje a gente vai falar sobre processo trabalhista, sobre como o processo funciona, quais são as fases, por que você pode entrar com o processo de trabalho. Primeiro, uma curiosidade: o Brasil é o país com mais ações trabalhistas no mundo e também a CLT, as Consolidações de Leis do Trabalho, é a lei trabalhista mais completa do mundo. Mas o que é essa CLT? O que ela faz? A CLT, ela é, digamos assim, o pedaço do ordenamento jurídico que cuida das relações trabalhistas, relações entre empregado e empregador. Ela diz quando que o empregado tem direito, quando que o empregador tem direito, como que vai funcionar o processo e a solução do conflito, quando acontece um rompimento do contrato entre empregado e empregador. O processo trabalhista, ele é organizado pela Justiça do Trabalho. Mas afinal, por que eu vou entrar com um processo trabalhista? Em quais situações? Bom, as situações são imensas. Pode ser que, no caso, você é o empregado, o seu empregador não te pagou as férias, ou pagou a menos, não depositou seu FGTS, reteve a sua carteira de trabalho, não assinou a sua carteira de trabalho, te demitiu sem justa causa, ou até te demitiu por justa causa, mas ele ainda tem que pagar algumas verbas e ele não paga. Inclusive, quando ele não paga as verbas indenizatórias, né, férias proporcionais, o 13º, sempre que falta um requisito do contrato, né, um requisito que está na lei do trabalho, é motivo para se entrar com processo trabalhista. E não pensa que só o empregado que pode entrar com processo. A empresa também pode. Em que situações? Normalmente é relativo a danos à imagem da empresa, dano moral da empresa. Quando o empregado sai da empresa e começa a criticar, começa a falar mal, ou quando o empregado também, no caso do dano moral, a gente entra numa seara civil, mas aqui no processo do trabalho, quando o empregado, digamos assim, ele é preguiçoso no trabalho, quando o empregado fala mal do serviço, dentro do serviço, quando o empregado é preconceituoso dentro do serviço, tudo isso enseja a Justiça do Trabalho. Então, como é que eu entro com um processo? Primeiro, a gente precisa saber se a sua questão é individual ou coletiva. É o que a gente chama de dissídio. Dissídio individual e dissídio coletivo. O dissídio individual cuida das relações privadas, digamos assim, no âmbito do direito do trabalho. É o seu contrato com o seu empregador. É isso que você vai discutir. O dissídio coletivo é quando o sindicato da sua categoria, por exemplo, entra com um processo requerendo maiores direitos ou brigando por um direito que foi descumprido, alguma coisa desse tipo. Ok, entrou com o processo por meio da petição inicial, o seu processo vai ser distribuído para uma vara do trabalho. Dentro dessa vara do trabalho, o juiz vai pegar o processo, analisar e marcar uma audiência de conciliação. Para que serve isso? É uma audiência onde vai ser feita uma tentativa de acordo entre as duas partes. Caso ocorra o acordo, o juiz homologa, todo mundo assina e vai embora e só aguarda o prazo. Caso não tenha um acordo, as partes saem intimadas para se defender e vai ser marcada uma outra audiência, audiência de instrução e julgamento, onde serão apresentadas provas, testemunhas, e aí, ao fim dessa audiência, o juiz profere uma sentença. Das duas formas, com acordo ou sem acordo, o juiz vai proferir uma sentença. Essa sentença ela pode ser feita de três formas. Ou ela pode ser procedente, que é quando, por exemplo, o empregado ganha o processo completamente, tudo que ele pediu o juiz deu. Parcialmente procedente, como o próprio nome diz, ela é parcial. Então o empregado pediu férias, FGTS, assinatura de carteira e 13º. E aí o juiz só, de acordo com as provas, com o que foi apresentado, o juiz só mandou fazer a assinatura da CTPS e pagar as férias. O resto estava em dia. É quando o juiz só acolhe partes do pedido, não todo.
E a terceira é a improcedente, que é quando a empresa ganha, por assim dizer. O empregado entrou com o processo, pediu, e o juiz analisou as provas e falou: não, você não tem direito a nada disso, está tudo pago, está tudo certinho, aqui está o recibo. Caso qualquer das partes não concorde com a sentença, ele pode entrar com um recurso. O que é o recurso? É o meio pelo qual você pede a reapreciação de uma sentença. Por exemplo, o funcionário perdeu o processo, a sentença dele foi improcedente. Aí o advogado foi e entrou com um recurso. No recurso, o desembargador ele vai olhar e vai falar: realmente, esse cara aqui tinha direito, essa sentença está errada. E ele muda a sentença, ou anula, ou metade dela, ou ela por completo, vai depender do entendimento dele. E onde é que ocorre esse recurso? O recurso ocorre no TRT, Tribunal Regional do Trabalho. A decisão do recurso a gente chama de acordo. Então, a decisão de primeiro grau, a primeira decisão é sentença. A decisão de segundo grau, a segunda decisão é acordo. Ok, o empregado ganha e o empregador não concorda. Então, o advogado dele pode entrar com outro recurso. Dessa vez vai subir para o TST, Tribunal Superior do Trabalho. É o que a gente chama de terceira instância. Ok, feito tudo isso, ou não, o recurso é facultativo. Pode entrar ou não. No fim, depois de ter entrado com o recurso ou não ter entrado, vai ocorrer o trânsito em julgado. Que é o quê? É quando o processo acaba, o andamento, e não tem mais possibilidade de entrar com recurso. O que acontece? A gente entra na fase de liquidação e execução de sentença. E como é que é isso? Um contador judicial vai pegar o processo, fazer as contas das verbas que não foram pagas, vai atualizar monetariamente, vai incidir os juros e vai dar o valor final, que é o que a empresa tem que pagar para o empregado. Como existem processos que demoram anos, ou o processo pode ser rápido, a Justiça do Trabalho normalmente é mais rápido que a Justiça Comum. Caso a empresa não pague, ela vai ser cadastrada no BNDT, Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas. Vai sujar o nome da empresa. Ok, sabendo disso, também preciso falar sobre a prescrição trabalhista. O que é isso? É o prazo que o empregado tem para entrar com o processo. E esse prazo é de 2 anos. Então, de 2 anos da rescisão do contrato, o empregado tem direito a entrar com o processo. Tá, agora você sabe como que funciona o procedimento, né? O processo, como ele corre. Como é que você acompanha esse processo? Bom, antigamente, os processos mais antigos, você consegue acompanhar pelo site do TRT. Você entra no site, bota o número do processo ou o nome da parte e você consegue ver. Qualquer pessoa consegue ver. Hoje em dia, a maioria dos processos são virtuais. E esses processos virtuais só conseguem ser acompanhados por advogado. O advogado entra no PJE, Processo Judicial Eletrônico, coloca o usuário e senha e ele entra ou na consulta processual para ver processos de terceiros, ou ele pode ir no acervo, que é os processos que estão em nome dele. Bom, é isso. Foi um resumo, né? Eu não quis entrar muito em detalhes, é só para ficar simples de entender como é que funciona o procedimento como um todo, um panorama. Se você curtiu, deixa o like, deixa um comentário. Você já teve que entrar com um processo trabalhista? O que aconteceu? Você ganhou? Você perdeu? Sobre o que foi? Deixa o seu caso aqui, compartilha com aquele amigo que precisa saber como é que funciona o processo trabalhista e eu te vejo no próximo vídeo.